Queridos, aproveitando que você está em pé, abra comigo a sua Bíblia. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 19. Primeira Reis, capítulo de número 19. E enquanto você está procurando, eu também preciso exaltar o nome do Senhor pela vida do pastor Isaqueu, que é o coordenador da Umadepar da 5ª região. Deus abençoe grandemente, pastor Isaqueu, Deus abençoe. Já começou muito bem, né? Que prossiga assim toda a sua gestão, Deus abençoe. Há umas 3 semanas atrás eu estava em Goiás, na cidade de Araguapaz, em um congresso com todos os jovens da região do Vale do Araguaia, quase 3.000 jovens ali. E eu orei, eu disse: Jesus, faz lá no Paraná o que eu estou vendo aqui. Mas quando eu vi o culto da Umadepar em Ponta Grossa, eu disse: nós já estamos vivendo esse avivamento. Eu volto para Goiânia para ministrar em junho. Quando eu chegar lá, eu vou inverter a minha oração. A minha oração vai ser: Jesus, faz aqui o que o Senhor está fazendo lá no Paraná. Que nós estamos vivendo um grande avivamento da parte de Deus. Deus abençoe muito e que essa obra cresça e prospere cada vez mais. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 19. Quem localizou pode dizer amém? Vamos ler o versículo de número 15. Primeira Reis, capítulo 19, versículo de número 15. Está escrito assim: E o Senhor disse: vai, retorna pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e quando vieres, unge Azael para ser rei sobre a Síria. Se for possível, repita após mim essa expressão: vai e volta pelo teu caminho. Amém. Amém, meus irmãos? Pode se sentar. Glória a Deus. Deus está aqui, meus irmãos. Uma pessoa ouviu, eu vou repetir: Deus está aqui, meus irmãos. Eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta em 1 Reis, capítulo 19. Eu quero ser breve nessa palavra, mas eu gostaria de ter a sua total atenção dentro daquilo que eu quero trazer ao teu coração aqui na noite desse dia. Quero louvar a Deus também pela vida da minha esposa, Camila, que está ali, já louvou o nome do Senhor, a Radassa, o Azaf. Deus abençoe todos eles que estão juntos, e é muito bom quando a gente pode viajar e levar a família junto, está todo mundo junto. É uma alegria e diminui um pouco daquele sofrimento do pregador de ficar longe de casa, né? Então, hoje eu estou sendo agraciado por Deus. Meus irmãos, 1 Reis, capítulo de número 19. A Bíblia está falando sobre a história de um dos maiores profetas relatados dentro da Escritura Sagrada. Sua história nos serve de inspiração, sua história nos serve de paradigma, sua história nos serve de uma fonte de imensas lições que falam ao nosso coração e falam à nossa alma. Porém, outro dia, meditando um pouco na história desse profeta, algumas coisas foram compartilhadas ao meu coração que eu gostaria de deixar para o coração dessa igreja aqui hoje. Eu gostaria de relembrar junto com vocês, por isso mesmo pedi para que a sua Bíblia permanecesse aberta, um pouquinho da história do profeta Elias. O profeta Elias, que é levantado por Deus em um contexto muito específico. Elias é levantado por Deus no momento em que o rei de Israel, Acabe, ele se casa com uma mulher chamada Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. E quando Acabe se casa com essa mulher vem para dentro de Israel, e ao vir para dentro de Israel, ela traz consigo profetas de Baal e profetas de uma divindade chamada Azerá. Ela traz esses profetas e ela traz o culto a Baal para dentro de Israel. De maneira que quando Acabe casa com Jezabel, e ele traz Jezabel para dentro de Israel,
ela começa sorrateiramente a estabelecer que em Israel o culto ao Deus Jeová já não seria mais preciso, mas que agora seria estabelecido um novo padrão de culto. E nesse novo padrão de culto só se adora a Baal, só se adora a Azerá. E para que esse novo padrão de culto seja estabelecido, ela inclusive começa a promover uma intensa perseguição aos profetas de Deus. De maneira que se alguém era profeta de Deus, corria o sério risco de ser martirizado em nome de sua fé, ou em nome de sua pregação. E quando os profetas de Deus estão tombando no campo de batalha, quando os profetas de Deus estão morrendo, quando os profetas de Deus estão terminando a sua história, é nesse contexto que Deus vai levantar Elias. E é interessante para nós a maneira como Elias surge dentro das páginas da Escritura Sagrada. Que geralmente quando Deus vai levantar um profeta, muitas vezes Deus fala sobre a procedência do profeta. Deus fala quem era o pai, Deus fala qual era a profissão anterior ao seu ministério profético. Já no caso de Elias não fala absolutamente nada. A Bíblia mostra só que Israel estava em um âmbito de pecado, o culto a Baal prevalecendo, e de repente, 1 Reis capítulo 17, versículo 1, a Bíblia começa a história de Elias dizendo assim: e Elias o tisbita, que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: como vive o Senhor, Deus de Israel, diante do qual estou, não haverá nem orvalho, nem chuva, nesses anos, segundo a minha palavra. Veja, Israel está num contexto de pecado, de repente do nada, a Bíblia mostra que Elias surge, e quando Elias surge, ele vai diante do rei, e ele libera uma palavra, e a palavra que ele libera é: porque vocês estão cultuando a Baal, e estão dizendo que toda a fertilidade da terra é fruto da fidelidade de Baal, diz o Senhor, daqui para frente não cairá nem orvalho e nem chuva, segundo a minha palavra. Não cairá nem orvalho nem chuva, segundo a minha palavra. Alguns pregadores não interpretando muito bem o que esse texto quer dizer, e eu já vi alguns pregadores dizendo, baseado nesse texto, que se um crente tem crédito com Deus no céu, ele pode falar, e segundo a sua palavra o que ele disse vai acontecer. Na verdade não é o que está acontecendo aqui, porque Tiago no capítulo 5, lá no Novo Testamento, ele vai explicar o que está acontecendo com Elias. E Tiago no capítulo 5 ele diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, no entanto orou e pediu a Deus que não chovesse, e não choveu. Na verdade a glória aqui não é da palavra de Elias, na verdade aqui a glória é do Deus que respondeu à oração de Elias. E ele disse: não choverá nos próximos anos, não cairá nem chuva nem orvalho, até que Deus me libere uma palavra que fará com que chova de novo. Quando ele termina de profetizar, Elias não fica para ver o que vai acontecer. Quando ele termina de profetizar, Elias não fica para ver se teve uma repercussão positiva a sua mensagem. Quando ele termina de profetizar, Deus vem a ele e diz: Elias, sai daqui e vai até o ribeiro de Sarepta. Vai para lá, porque eu já ordenei aos corvos que te sustentem. Deus diz para Elias: profetizou o que eu mandei? Profetizei, Senhor. Então agora se levanta e vai para o ribeiro de Querite, porque lá eu já ordenei aos corvos que te sustentem. Eles liberarão o alimento que você precisa para se sustentar. E Elias vai para o ribeiro. Ele vai chegar no ribeiro, vai beber da água do ribeiro, e 2 vezes por dia os corvos viriam para trazer alimento para Elias. Detalhe do texto:
É interessante porque Deus diz para Elias, profetizou, vai para o ribeiro, porque eu já ordenei. Deus não disse, quando você chegar lá eu ordeno. Deus não disse, quando você chegar lá eu penso que eu faço. Deus não disse, quando você chegar lá a gente alinha alguma coisa para te socorrer. Deus disse, vai, porque eu já ordenei. Em outras palavras, vai, porque a minha provisão já saiu na sua frente. Preciso dizer isso aqui, iniciando essa mensagem para alguém. Descansa o teu coração, porque a provisão de Deus já saiu na sua frente. Elias vai, ele chega no ribeiro, se alimenta, bebe, até que o ribeiro se seca. Quando o ribeiro seca, a Bíblia diz que Deus manda ele sair dali, ele vai ser sustentado por uma viúva. Depois de ser sustentado pela viúva, chegamos ao capítulo 18 de 1 Reis. Quando chegamos no capítulo 18, o capítulo 18 de 1 Reis inicia dizendo assim: Elias, vai e mostra-te em Israel. Olhe para mim aqui, 1 Reis capítulo 17. Deus diz para Elias, Elias profetizou, vai para o ribeiro e fique escondido. Profetizou, vai para o ribeiro e descansa que eu vou te sustentar. Só que 1 Reis 18 diz, agora vai e mostra-te em Israel. Deus mostra muito claro na história de Elias, que existe um tempo de estar escondido, mas existe um tempo que Deus revela. Eu vou repetir, existe um tempo de ficar escondido, mas existe um tempo que Deus revela. Existe um tempo de anonimato, mas existe um tempo que Deus abre a porta. Existe um tempo de esconderijo, mas existe um tempo que Deus diz, levanta-te e resplandece, porque já veio a tua luz. E eu quero iniciar essa mensagem liberando essa palavra para os jovens aqui de Imbituva, do Mato Branco, do Paraná, da quinta região. Houve sim um tempo de esconderijo, onde todos nós estivemos dentro de nossas casas, nos resguardando, mas agora assim diz o Senhor, é tempo de se levantar e de se mostrar em Israel, porque chegou o tempo da glória de Deus resplandecer na casa. E Elias vai, presta atenção, pastor Isaac, Pai do Senhor, bem-vindo, elegantemente vestido para um casamento, Deus abençoe. Elias vai se mostrar em Israel, e quando ele vai se mostrar em Israel, você lembra, ele vai propor um desafio aos profetas de Baal e de Azerá, e o desafio é, subamos ao monte, ao Carmelo, e vamos clamar, clamem vocês a Baal, eu clamo a Jeová, e vamos fazer o seguinte, o Deus que responder por fogo, esse é o Deus verdadeiro. Subiram o Carmelo, e os profetas de Baal começaram a clamar, e você lembra da história, eu só estou te contextualizando, eles começaram a clamar, mas não houve resposta. Quando eles terminaram de clamar, Elias faz uma das orações mais rápidas dentro da Bíblia. Qual é a oração de Elias? Ó Deus, para que eles saibam que eu sou teu servo e que tu és o Deus dessa terra, manda fogo. E quando Elias pede fogo, fogo de Deus desce sobre a terra. Terminando isso, Elias parte para um conflito com os profetas, mata os profetas de Baal, mata os profetas de Azerá. E quando ele está no calor da batalha, terminando o sacrifício dos profetas da iniquidade, quando ele está terminando, Elias libera uma frase que parece fora do contexto. Quando Elias está terminando o sacrifício dos profetas, ele libera uma frase que parece que não está dentro do contexto. Ele diz, eu ouço o barulho de uma grande chuva. 3 anos que não chovia. De repente Elias, no calor da batalha, diz, eu ouço o barulho de uma grande chuva. E ele diz para o seu moço, vai lá e olha para ver se está vindo chuva. Você lembra? O moço foi, olhou,
voltou e disse: não tem chuva. Vai mais uma vez. O moço foi, olhou, voltou e disse: não tem chuva. Por 7 vezes o moço foi. Na 7ª vez ele volta e diz: Elias, talvez chova. Por que é que você diz que talvez chova? E ele diz: porque lá no horizonte eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Cá entre nós, 3 anos que não chove, pastor Ezequiel. 3 anos sem chuva, pastor Isaac. Você vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, você há de convir comigo que não é nada, sim ou não? Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, em 3 anos sem chuva, não é nada. Só que quando o moço diz isso, Elias diz para ele: então vai, fale para Acabe entrar no carro e correr, para que a chuva não o apanhe no meio do caminho. Tem 3 tipos de crente dentro da igreja, irmãos. Tem o crente que é como Acabe. Quem é o crente como Acabe? É aquele que, quando ele sabe que a chuva de Deus vai cair, que a chuva de Deus vai ser liberada, ele dá um jeitinho de sair correndo. Quando ele vê que a glória de Deus vai cair dentro da igreja, ele dá um jeitinho de ir no banheiro, ele dá um jeitinho de faltar no culto, ele dá um jeitinho de não vir na reunião, ele corre da chuva. Tem aquele que é como o moço de Elias, ele só vê um pequeno sinal. Tem gente que para ele tudo é pequeno. Como é que foi o culto? Foi um cultinho. Como é que está o trabalho? Está um trabalhozinho. Como é que foi a mensagem? Uma mensaginha. E o pregador? Um pregadorzinho. E o louvor? O louvorzinho até que estava bom. Tudo para ele é pequeno. Tudo para ele é no diminutivo. Mas também tem crente como Elias, onde alguém vê tudo pequeno, tudo diminutivo, ele está dizendo: eu já ouço até o barulho de uma grande chuva. Questão é sensibilidade. Tem gente que está vendo um pequeno movimento, mas tem jovens que estão aqui dizendo: eu já estou vendo um grande avivamento chegando para essa terra. Questão é percepção. Questão é sensibilidade que a gente tem. Tem gente que vê tudo pequeno, mas tem gente que já está vendo coisa grande chegando. E eu não sei, eu quero ser profeta de Deus para a sua vida aqui nessa noite. E eu quero liberar essa palavra. Tem coisa grande da parte de Deus chegando para a sua vida. Eu vou repetir: tem coisa grande da parte de Deus chegando para essa igreja. Eu vou repetir: tem coisa grande chegando para essa mocidade. Os maiores congressos os nossos olhos ainda não viram, eles estão para acontecer. O maior tempo de avivamento os nossos olhos ainda não viram, eles estão para acontecer. Os maiores cultos os nossos olhos ainda não viram, eles estão para acontecer. Deus está dizendo: levanta os olhos e veja, tem coisa grande chegando para aquele que crê e para aquele que visualiza pela fé o que eu tenho para realizar. Grande vitória. Elias vence os profetas. Elias agora libera uma palavra profética de chuva. Só que quando Elias tem essa grande vitória da parte de Deus, o rei Acabe, percebendo o que aconteceu com os profetas, o que é que ele faz? Vai contar para sua esposa, Jezabel, e vai dizer para ela: meu bem, Elias matou todos os teus profetas de Baal e de Azerá. E Jezabel libera uma palavra, e a palavra é: avisa a Elias que amanhã a cabeça dele vai rolar. E o que ele fez com os profetas vai fazer com ele. Irmãos, olha para mim. Elias teve uma vitória esmagadora. Era para ele estar cheio de ousadia. Só que quando Jezabel disse: amanhã você morre, por algum motivo a palavra caiu aqui. Entrou no coração de Elias. E ele fica com medo. Há tal medo que ele sai correndo. Sai de Israel, atravessa a fronteira, entra no reino de Judá, e ele vai fugindo. O caminho, você lembra, é tão desgastante que no meio do caminho, fugindo de Jezabel, ele adormece. Quando ele adormece, um anjo vem, toca nele, mostra para ele: tem água aqui, tem pão para você, come, se alimenta, porque o teu caminho ainda é longo. Ele come, se alimenta, com a força daquela comida, ele corre 40 dias, 40 noites, até que ele chega em Horebe, o monte de Deus. Quando ele chega em Horebe, o monte de Deus, a Bíblia diz que Elias procura uma caverna para se esconder, com medo da palavra de Jezabel. E ele, encontrando uma caverna, ele diz: vou entrar ali, vou me esconder, porque aqui ela não me acha. Quando ele entra dentro da caverna, que ele está lá no fundo, ele escuta uma voz.
E a voz diz: que fazes aqui, Elias? Irmão, isso aqui é interessante, sabe por quê? Que a voz não disse: que fazes aí, Elias? Se a voz dissesse: que fazes aí, Deus estava fora da caverna e Elias dentro. Mas quando Deus diz: que fazes aqui, significa que Deus estava dentro da caverna esperando Elias chegar. Conversa, está fazendo o que aqui? Não, o senhor sabe o que é? Matar os profetas e tal, só eu fiquei. Deus fala com ele, e depois de Deus falar com ele, Deus libera uma palavra, e a palavra que Deus libera é: vai e volta, por onde? Não, me ajuda. Vai e volta pelo caminho de quem, irmão? Teu caminho. Repita comigo: vai e volta pelo teu caminho. Quando Deus diz o teu caminho, é como se Deus estivesse dizendo assim: esse caminho aí não é meu, é o teu caminho. O meu GPS mandou você para outra direção, mas você quis, por sua conta e risco, tomar essa direção. Então, Elias, agora volta pelo teu caminho. Baseado nisso, irmãos, eu quero aqui muito rápido mesmo, falar aqui sobre coisas que você aprende no final do teu caminho. Sabe aqueles caminhos que você cria por tua conta e risco? Deus não manda você fazer, mas você toma a atitude. É você que cria o caminho. Você vai, o GPS divino mostrou uma outra rota, só que você diz: não, eu acho que por aqui vai ser mais complicado, então eu vou pegar um caminho mais simples, e você vai. E eu quero falar sobre coisas que você aprende lá no final do seu caminho, quando você cria a sua trajetória, quando você cria a rota que você quer seguir. E eu quero assim muito rápido mostrar aqui 3 coisas que Elias entendeu no final do caminho dele. Eu vou pedir a ajuda dos irmãos aqui, eu pedi para que você tivesse com a sua Bíblia aberta. A primeira coisa que Elias aprendeu no final do seu caminho, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, versículo de número 6, 7 e 8. Alguém aqui no altar está com a Bíblia aberta nesse texto já? 1 Reis, capítulo 19, versículo 6, 7 e 8, tá? Você pode me ajudar, irmão? Lê para mim. E olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o caminho. Obrigado. Olha para mim aqui. Elias está andando pelo caminho dele, sim ou não? Sim ou não? E agora, quando ele adormece, o que é que tem no caminho de Elias? Pão e água. Pão e água fala do quê? Pão e água fala de provisão. Agora é para a gente pensar, irmãos, que Elias está em um caminho que não é o que Deus tinha para ele. Elias está em uma trajetória que não é a que Deus tinha para ele. Elias está em uma rota que não foi a que o GPS divino determinou para ele. Só que mesmo ele não estando no caminho que é o que Deus tinha para ele, a Bíblia diz que no caminho havia provisão. Sabe o que Elias está aprendendo aqui? Elias está aprendendo no final do seu caminho, primeiro, que provisão não é símbolo de aprovação. Provisão não é sinônimo de aprovação. Elias está vivendo provisão, tem água. Elias está vivendo provisão, tem pão. Só que mesmo Deus mandando pão e água, não significa que Deus estava contente com o caminho de Elias. Significa que Deus não estava aprovando o caminho, mesmo Deus mandando provisão. E é uma coisa que a gente precisa entender, irmãos, que provisão não é sinal de aprovação. Porque a gente tem uma tendência de imaginar que todas as vezes que eu estou recebendo provisão da parte de Deus, Deus está feliz comigo. Todas as vezes que eu estou recebendo provisão da parte do Senhor, Deus está dizendo: é assim que eu quero você. E esse texto me ensina que nem sempre
provisão é sinal de aprovação. Às vezes é possível você estar vivendo uma época que tudo está dando certo para você, e mesmo assim, Deus não está contente com a sua vida. É possível você estar recebendo grandes provisões na sua vida, de tudo que você sonhou, e mesmo assim, Deus não está contente com a sua vida. Mesmo assim, Deus não está aprovando os seus caminhos, porque Elias, ele tem provisão, só que mesmo ele tendo provisão, a Bíblia vai mostrar que Deus não tinha prazer naquele caminho que ele estava tomando. É um problema quando a gente acha assim, se as coisas estão dando certo para mim, Deus está me aprovando. Que nem sempre Deus está me aprovando, só porque as coisas estão dando certo para mim. Alguém pensa assim, não, Márcio, peraí, eu vinha para a igreja com um carro motor 1000 arrebentado, 1993, agora Deus me abençoou, troquei de carro, estou vindo com um carro zero, estou vindo com um carro importado, logo Deus está feliz comigo. Não significa isso. Não, pastor, peraí, eu vinha para a igreja antigamente e eu vinha aqui com a minha roupa bem surradinha, bem velha, agora Deus me deu graça, só uso meu terninho de grife, só venho para a igreja toda bem arrumadinha, só uso agora a maquiagem da melhor, só uso agora, pastor, as coisas do melhor que tem nessa terra, então Deus está contente comigo. Não significa isso, porque às vezes é possível você estar vivendo um tempo de grande provisão, e mesmo em tempo de grande provisão, Deus não está aprovando o seu caminho. A gente como obreiro, a gente precisa entender isso, pastor Isaac, porque a igreja do nosso tempo, ela aprendeu a associar provisão com aprovação. A gente faz culto da provisão, a gente faz campanha de provisão, a gente diz para o povo, venha, porque esse é o ano da provisão. Só que sabe o que esse texto me diz? Que nem sempre provisão é sinal de aprovação. Por que não, pastor? Porque o nível de sua aprovação não é determinado pelo seu nível de provisão. O seu nível de aprovação é determinado pelo seu nível de alinhamento com essa palavra. De maneira que se você está vivendo muita provisão, mas a sua vida não está alinhada com essa palavra, a provisão não é sinal da aprovação de Deus. Tem gente que está vivendo muita provisão, não significa que Deus está aprovando a sua vida. Não significa. Às vezes acontece por aí, aqui não, graças a Deus, mas acontece por aí, que o empresário liga para o pastor, ele diz, pastor, vem aqui na minha empresa hoje, que eu quero dar uma oferta para a igreja. E o pastor vai. Chega lá, boa tarde, muito obrigado, Deus lhe abençoe, nossa igreja está com a porta aberta, vai lá fazer uma visita e tal, pega a oferta. Passa um tempo, o mesmo empresário liga e diz, pastor, vem aqui, eu tenho uma oferta para doar para a igreja. Ele vai, muito obrigado, seu coração é generoso, estamos felizes com você, vai na igreja uma hora dessa e tal, pega a oferta. Terceira vez que o empresário liga e diz, vem aqui, que eu tenho uma oferta para dar, a gente já chega lá dando a paz do Senhor para ele. Paz do Senhor. E aí a gente começa a ensinar, fulano, Deus está aprovando a vida dele, que ele está prosperando para abençoar a obra. Eu creio que Deus pode prosperar alguém para abençoar a obra, mas eu preciso te dizer, que provisão não é sinal de aprovação. Tem gente que está enriquecendo e Deus não está contente. Tem gente que está vivendo os sonhos dele e Deus não está contente. Tem gente que sonhou com a faculdade, entrou na faculdade e está achando que tudo está bem e Deus não está aprovando o caminho. Tem gente que casou do jeito que queria e está experimentando provisão e acha que por estar experimentando provisão Deus está contente. Deus não está contente, porque não é a provisão, não é aquilo que eu recebo, não é aquilo que no âmbito físico eu estou recebendo, não. Mas a minha aprovação diante de Deus é quando eu sei que toda a minha vida está baseada e alicerçada nessa palavra. Deus não está interessado em fazer de você uma pessoa de aparência nessa terra somente. Deus não está interessado em que você seja uma pessoa que tem uma ostentação física somente nessa terra. Não, quando Deus quer trabalhar na sua vida, Deus não quer trabalhar a partir de provisão de coisas físicas somente, mas Deus quer mexer dentro da sua alma, dentro do seu espírito, dentro do seu coração, para que você não seja alguém que vive por provisão, mas alguém que vive por comunhão com aquele que te chamou para a sua presença.
Tem gente que vive por provisão e tem gente que vive por comunhão. Qual é a diferença? Quem vive por provisão, quando recebe o que veio pedir aqui na igreja, não vem mais. Quem vive por provisão, quando recebe aquilo que estava fazendo campanha para receber, ele não vem mais. Agora quem vive por comunhão, recebendo ou não recebendo, continua aqui glorificando o nome do Senhor. Quem vive por comunhão pode até não receber o que ele quer, mas ele continua adorando. Prova disso? Provo. Tem crente que está aqui, que se virar ele de ponta cabeça hoje, não cai uma moeda do bolso dele. Se virar ele de ponta cabeça, não tem um centavo, está devendo para Deus e o mundo, está na prova, está num tempo de adversidade, só que mesmo no tempo da adversidade, continua adorando. Porque não adora por provisão, adora por comunhão. E eu preciso te dizer, quem tem provisão nem sempre viverá comunhão, mas quem tem comunhão logo também vai viver provisão da parte do Senhor. Então o que a gente tem que buscar primeiro é comunhão, não provisão. Até porque muitas vezes quando Deus quer revelar a sua glória, Deus não revela a sua glória para quem tem muita provisão. Você já viu isso acontecer? Quando Deus quer revelar dos seus mistérios, Deus não procura às vezes as famílias mais abastadas, o crente mais rico, o crente mais bonito. Deus procura os mais simples, os mais pobres, e Deus revela a sua glória lá. Você já viu acontecer e eu já vi. Quando Deus quer revelar o seu mistério, os seus mistérios, nem sempre Deus vai no bairro mais nobre da cidade. Nem sempre Deus atravessa o portão gigantesco, atravessa o jardim, bate naquela porta imensa, sobe as escadarias e vai até a suíte da madame para falar com ela. Às vezes Deus vai no bairro mais simples da cidade, sobe as ruas empoeiradas, atravessa aquele portãozinho de madeira, atravessa aquela porta de madeira simples, vai naquela cama humilde, toca naquela pessoa pobre e diz: levanta, porque eu quero revelar a minha glória. É muito comum você ver pessoas simples vivendo a glória de Deus, porque Deus não trabalha a partir de provisão para comunhão, Deus trabalha de comunhão para provisão. Por isso que tem um teólogo russo chamado Miroslav Volf, que ele tem uma frase que eu gosto. Ele diz que frequentemente o reino de Deus entra no mundo não pela porta principal da mansão do nobre, mas entra pela porta do fundo da choupana do pobre. Muitas vezes Deus começa pelos pequenos, Deus começa pelos mais pobres, Deus começa pelos que não têm, Deus começa pelos que não são, mas que em algum momento abriram o seu coração para Deus. E quando eles abriram o seu coração para Deus, Deus disse: receba a minha comunhão, e depois da minha comunhão, então virá provisão para a sua história. Mas a primeira coisa que Elias entende, Elias aprende que provisão não é sinônimo de comunhão. Segunda coisa, me ajude por favor, 1 Reis capítulo de número 19, versículo de número 14, quem pode me ajudar? 1 Reis capítulo 19, versículo de número 14, está ali, diz assim a palavra do Senhor: e ele disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. Ele diz que quantos ficaram, irmãos? Quantos ficaram? Só eu fiquei. Agora veja que isso aí não é a primeira vez que Elias fala isso. 1 Reis capítulo 18, versículo de número 22, preste atenção nisso. 1 Reis capítulo 18, versículo de número 22, olha lá. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta. Elias disse para quem? Ao povo. Olha aqui para mim. Elias disse ao povo: só eu fiquei por profeta. E quando ele disse ao povo: só eu fiquei por profeta, o povo acreditou.
O povo, só tem Elias de profeta. Não, Elias é a última bolacha do pacote. É a última Coca-Cola do deserto. Só vai dar Elias no congresso. Só vai dar Elias na festa. Porque só tem Elias de profeta. Ele diz para o povo, só tem eu. E o povo acredita. Só que no capítulo 19, Deus vai falar com ele. E ele vai repetir para Deus o que ele falou para o povo. Ele disse, Deus, só eu fiquei de profeta. Quando ele diz, só eu fiquei, Deus diz, pode parar. Que a tua desculpa funciona com o povo, comigo não funciona. Você diz para o povo, só tem eu, e eles acreditam. Mas você vem dizer para mim, que só tem você. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Elias, ainda tem 7.000 que eu reservei para a minha glória. O que Elias está aprendendo? Elias está aprendendo que as desculpas que eu dou para o povo não funcionam diante de Deus. Elias está aprendendo que as desculpas que eu dou para a igreja não funcionam diante de Deus. Para o pastor, você pode inventar uma desculpa para não realizar aquilo que ele pediu e vai dar certo. Para a igreja, você pode inventar uma desculpa e justificar o fato de você não querer fazer algo que Deus tinha para a sua vida e talvez dê certo. Para a família, você pode inventar uma desculpa e talvez a família acredite naquilo que você tem para dizer. Mas diante de Deus, ninguém inventa desculpa, porque Deus te conhece e Deus sabe totalmente a tua história. Então a gente inventa desculpa e o povo engole. A gente inventa desculpa para não fazer o que Deus quer e o povo aceita. Não, eu não cantei por isso e por aquilo. E o povo diz, tadinho dele, não cantou porque tem motivo. Eu não quero mais pregar por isso, por aquilo. E o povo diz, tadinho, ele tem motivo. Só que quando Deus está diante de nós, as nossas desculpas não funcionam diante de Deus. Porque quando a gente diz, vou repetir para Deus o que eu disse para a mãe, vou repetir para Deus o que eu disse para o pai, vou repetir para Deus o que eu disse para a igreja, Deus diz, não vem com a tua desculpa não. Eu te conheço, eu sei quem você é, e eu sei da capacidade que eu te entreguei para fazer a minha obra. Então, em primeiro lugar, o que é que Elias aprende? Que provisão não é sinônimo de comunhão. Em segundo lugar, o que é que Elias aprende? Elias aprende que as minhas desculpas não funcionam diante de Deus. E em terceiro e último lugar, e eu encerro com isso aqui, 1 Reis capítulo 19, versículo de número 15, me ajude nisso aqui por favor, e eu quero encerrar com isso. 1 Reis capítulo 19, versículo 15, está escrito assim, e o Senhor lhe disse, vai e volta pelo teu caminho, para o deserto de Damasco, e chegando lá, qual é a palavra que está ali, irmãos? Qual é a palavra que está ali? Unge. Escute, só 2 pessoas no Antigo Testamento tinham autoridade legal para ungir alguém: sacerdotes e profetas. Então, quando Deus está dizendo para Elias, vai, volta e unge, Deus está dizendo para Elias, você tomou o caminho errado, você entendeu provisão do jeito errado, você inventou desculpa, você criou uma trajetória que não era a que eu tinha para a sua vida, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, para mim, você continua sendo o meu profeta. Pegou o caminho errado, mas Deus está dizendo, ainda é profeta. Entendeu provisão do jeito errado, mas Deus está dizendo, ainda é profeta. Inventou desculpa, mas Deus está dizendo, ainda é profeta. Sabe o que é que Elias está aprendendo no final do seu caminho? Elias está aprendendo que a circunstância que eu vivo não altera o conceito que Deus tem a meu respeito. A circunstância que eu vivo não altera o propósito que Deus tem para a minha vida. A circunstância que eu vivo não altera o projeto que Deus tinha para a minha vida. Irmão, sendo bem sincero, aqui dentro nessa noite, quem de nós já não tomou um caminho errado na vida? Quem de nós já não fez uma escolha errada? Quem de nós já não pegou
pegou uma trajetória que não era a que Deus tinha para você. Mas o problema é que quando você erra, o que não falta são as pessoas para olhar para você e dizer: ei, pegou o caminho errado, não serve mais. Pegou o caminho errado, não se levanta mais. Pegou o caminho errado, nunca mais vai ser a mesma coisa. Só que ainda bem que esse texto me ensina que quando eu pego o caminho errado, Deus se levanta e diz: ei, você pode ter errado na trajetória, mas eu tenho uma coisa para te dizer: você ainda é meu profeta, você ainda é meu escolhido, eu ainda te chamei, eu ainda tenho um propósito glorioso com a sua história. Eu quero dizer para alguém que chegou aqui nessa noite: não importa em que momento da sua vida você tomou uma decisão que talvez para algumas pessoas manchou a sua história, manchou o seu currículo, manchou a sua imagem. Não importa em que momento da sua vida você tomou um caminho que quem sabe alguém olhou para você e disse: ei, eu acreditava tanto em você que você chegaria, eu esperava que você se fortaleceria, eu esperava que você fosse diferente, mas você tomou uma trajetória no meio do caminho que alguém olhou para você e disse: pronto, a partir de agora acabou, pronto, a partir de agora não se levanta mais, pronto, a partir de agora nunca mais vai voltar a ser a mesma coisa. Mas Deus trouxe alguém aqui nessa noite para dizer: não obstante aos caminhos errados que você tomou, eu ainda digo: eu te escolhi, eu te chamei, eu te separei, e o meu propósito está de pé para a sua história. Errou o caminho, mas é meu profeta. Errou a trajetória, mas é meu profeta. Não, mas pastor, peraí, já postaram até na rede social que acabou. Não, pastor, já ligaram para todo mundo avisando que a história terminou. Não, pastor, já disseram que é para eu desistir, porque nunca mais vai ser do jeito que foi. E se alguém diz para você que nunca mais vai ser do jeito que foi, eu quero lhe dizer: glorifique a Deus, porque realmente não vai ser do jeito que foi. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Porque Deus, pastor Isaac, não é como o homem. O homem, quando a gente erra a trajetória, ele joga fora. Pastor Isaac, eu estou trabalhando com jovens e sabe disso. Quando um jovem erra, a coisa mais fácil que tem é dizer para ele: pega as suas coisas e sai daqui. Você não faz parte do contexto. Você não tem condições, a gente já acreditou em você. Você vive, levanta e cai, não tem mais esperança para você. Você não vai dar certo. Só que esse texto me diz que Deus não abre mão daquele que Ele chamou. Pode errar o caminho, mas Deus diz: ainda é profeta. Pode errar o caminho, mas Deus diz: eu te escolhi. Pode errar o caminho, mas Deus diz: eu te chamei, e o meu propósito está de pé na sua história. Qual foi a área que você errou o caminho na sua vida? Qual foi a área que o GPS mandou você ir para a direita, você diz: não, eu conheço um atalho, dá para pegar a esquerda que vai certinho. E aí você pegou o atalho, quando viu o caminho deu totalmente errado. O caminho te levou para algo que você não esperava. E Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: errou o caminho, mas eu estou no final do teu caminho para recomeçar a caminhada com você. Errou a trajetória, mas eu estou lá. Quando você entra no fundo da caverna e diz: o que é que eu vim fazer aqui? Deus diz: o que fazes aqui? Volta, porque você ainda é meu profeta, você ainda é minha profetisa, você ainda é meu escolhido, você ainda é minha escolhida. Eu não abro mão de você, diz o Senhor dos Exércitos. A circunstância que você vive não altera a essência daquilo que Deus te deu. É por isso, escute, é por isso que você pode pegar um leão, levar ele para um zoológico, e ele gerar filhotes, e os filhotes de leão que nascerem no zoológico serem criados dentro de uma jaula, e nunca saberem o que é a natureza lá fora. Mesmo que você crie um leão dentro de uma jaula e ele nunca saiba o que é a natureza lá fora, você sempre vai precisar manter a jaula fechada. Por quê? Porque se você abrir a jaula
embora o leão nunca saiu dali, não saiba o que é natureza lá fora, ele tem uma natureza dentro dele, ele tem um instinto dentro dele, que diz: se abrir essa jaula eu saio, porque eu não nasci para morrer dentro de jaula. A circunstância não muda a natureza do leão. A circunstância que você está vivendo não altera a essência daquilo que Deus te entregou. Deus está dizendo: você ainda é meu escolhido, você ainda é meu profeta, você ainda é minha profetisa, você ainda é meu pastor, você ainda é meu pregador, você ainda é minha cantora. Não interessa os caminhos errados que você tomou, eu não abro mão do propósito que eu tenho com a sua história. Recebe essa palavra? Eu não sei em que área da sua vida, em que momento você tomou uma trajetória errada. Eu não sei em que momento da sua vida alguém diz: ei, esse caminho que você pegou não é o caminho certo. Quem sabe o pai falou, a mãe falou, e você diz: vou pagar para ver. Pagou para ver e deu errado. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém nessa noite: os teus caminhos não alteram os meus caminhos, e os teus propósitos não alteraram os meus propósitos. É noite de você voltar e recomeçar a sua caminhada. Eu gostaria que você se colocasse em pé no seu lugar. E eu quero fazer um desafio para pessoas corajosas aqui hoje. Eu quero fazer um desafio para pessoas valentes aqui hoje. E o meu desafio aqui hoje é: se você está aqui e tem coragem o suficiente para dizer: pastor, essa palavra é para mim, Deus falou comigo. Eu não sei em que área você tomou uma atitude que diz: deu errado, não era isso que Deus tinha para mim, não era isso que Deus tinha para minha história. Mas hoje eu quero recalcular a rota, quero voltar para o centro do propósito de Deus, porque Deus está dizendo: eu ainda tenho um projeto com a sua história, eu ainda tenho um projeto com a sua vida. De maneira que, se você está aqui e você diz: pastor, é para mim, Deus está falando comigo, eu quero orar especialmente pela tua vida aqui nessa noite. Se Deus está falando com você, nem espera para ver quem vai ser o primeiro corajoso, seja você o primeiro. Se Deus está falando com você, sai do seu lugar e venha correndo diante do altar do Senhor. Eu quero orar pela sua vida aqui nessa noite. Se Deus falou com você, eu quero orar por você aqui, aonde você está. Pastor, é comigo. Deus falou: eu preciso recalcular a rota, eu preciso recomeçar. Venha. E enquanto você está vindo, enquanto os irmãos vão estar adorando o Senhor aqui, eu quero orar por algumas pessoas aqui nessa noite, que o Senhor coloca no meu coração, e eu quero abençoar a tua história. Enquanto você sai do seu lugar, aquele moço de camiseta preta que está aqui à minha esquerda, aqui na frente, do lado dessa moça ali, isso, olhou para o lado, levanta a mão assim, moço, isso, vem cá, eu quero orar por você nessa noite. Nós temos mais alguém vindo. É noite de você recalcular a rota e voltar para o projeto original de Deus para a sua vida. É hora de você recomeçar a sua caminhada. Fica aqui, eu quero orar por você. Venha. O conceito de Deus a seu respeito não foi alterado. As promessas que Deus te fez não caíram por terra. As promessas que Deus te fez ainda estão em pé. É hora de você voltar a acreditar. Aquilo que Deus disse que faria na sua vida não foi alterado. Sim, você tomou outros caminhos, você tomou outra trajetória, você foi viver a sua vida, você foi cuidar dos seus sonhos e dos seus projetos, mas Deus está dizendo: a promessa ainda está de pé, o propósito ainda está de pé. Eu ainda estou olhando para você e eu estou dizendo: você é meu profeta, eu não abro mão daquilo que prometi na sua história. Venha. Deus não abre mão. Deus não abre mão. Eu estou aguardando mais alguém. Escute. Da minha perspectiva aqui, todos
E pela apresentação que eu vi, todos já são evangélicos. Mas eu preciso abrir essa oportunidade aqui. Quem sabe haja alguém aqui que não se manifestou no momento das apresentações, mas que ainda não é evangélico ou está afastado da igreja. E ao ouvir essa palavra diz: ei, estou cansado de fazer as coisas do meu jeito. Estou cansado de tomar os meus caminhos e as minhas trajetórias. E eu quero a partir de agora voltar ao início. Quero recalcular a rota. E eu quero viver o propósito de Deus para a minha vida. Se tem alguém aqui que se afastou da igreja, não me interessa o motivo. Ah, pastor, me decepcionei. Mas Deus nunca te decepcionou. Ah, pastor, não acreditaram em mim. Mas Deus acredita em você. E eu preciso te dizer que aceitar Jesus não é aceitar a placa de igreja. Aceitar Jesus é aceitar que Ele cuide da sua história. Alguém diz: pastor, eu não posso ir para a igreja, eu bebo, eu fumo, estou cheio de vícios. Deus não quer santo. Deus quer você do jeito que você está. Depois é Ele que santifica a tua história. Eu quero perguntar se tem alguém que está afastado da igreja e hoje diz: quero voltar. É meia-noite, eu quero reconciliar. Eu quero renovar a minha aliança. Se tiver alguém, essa igreja quer orar especialmente por você. De maneira que se alguém precisar voltar, onde você estiver, levante uma de suas mãos e a igreja vai orar por você. Tem alguém que quer voltar? Venha, 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 venha. É para você melhorar esse glória, irmão. Eu quero uma irmã cheia do Espírito Santo para abraçar ela aqui. Aonde está a segunda pessoa que quer voltar para Jesus aqui hoje? A segunda pessoa que quer voltar para Jesus, aonde você está? Jovem, é a sua hora. Não, pastor, peraí, eu sei o caminho, quando der vontade eu volto. Não é quando você quiser, é quando Deus chama. E Deus está chamando alguém aqui nessa noite. Deus está chamando alguém para voltar para casa aqui hoje. É hora de você renovar a sua aliança. Nasceu para o altar e sabe que nasceu para o altar. Tem promessa de Deus na vida. Ele diz: pastor, eu estou meio lá, meio cá. Meio cá, meio lá, é lá, irmão. Porque Deus não aceita meio termo. E Deus está chamando alguém por inteiro aqui hoje. Aonde está a segunda pessoa? Quer voltar para Jesus? Eu estou lhe aguardando. Se tiver mais alguém, levante a sua mão e nós vamos orar por você aqui hoje. Tem uma segunda pessoa que quer voltar para Jesus? Eu vou encerrar esse apelo. Jovem, é a sua hora. Eu tenho medo de ir, pastor, e não conseguir me firmar. Isso aí é Deus que faz na sua vida. É Ele que faz sustentar a tua história depois. Se tiver alguém que quer voltar para a casa do Senhor, eu vou encerrar esse apelo, mas eu estou lhe dando a sua oportunidade agora. Quer voltar? Levante a sua mão e eu vou orar por você. Tem mais alguém? 1, 2. Quer voltar para Jesus? Levante a sua mão e nós vamos orar por você.